Olá, pessoal! Daremos continuidade ao estudo das funções inorgânicas com a função bases. As bases, elas também podem ser chamadas de hidróxidos. Por exemplo, se você entra numa caverna e ali você sente um cheiro muito forte de amônia, que é a única base volátil, você provavelmente vai saber que tem morcegos ali dentro, porque os morcegos, em suas excreções, também liberam amônia, tá? A amônia é uma base também que nós veremos ao longo desse vídeo. As bases, então, elas têm o sabor adstringente, que é aquele sabor que amarra a língua no céu da boca. É como se você fosse comer uma banana verde. Só que provar qualquer substância não é aconselhável, né? Banana verde até dá para comer, mas substâncias de laboratório não é aconselhável que você prove nenhuma delas. As bases também podem ser chamadas de álcalis. Segundo a teoria de Arrhenius, assim como nós vimos na aula de ácidos, as bases são todas as substâncias inorgânicas que em solução aquosa sofrem dissociação, liberando como único ânion a hidroxila, que é o grupo OH. Ou seja, todas as bases vão terminar em OH no final, tá certo? Novamente, vem o processo de dissociação. Esse processo de dissociação será explicado posteriormente. As bases podem ser classificadas, assim como os ácidos, com relação ao número de hidroxilas, né? Os ácidos com número de hidrogênios ionizáveis, as bases com número de hidroxilas. Uma hidroxila monobase, 2 hidroxilas de base, 3 hidroxilas tribase, 4 hidroxilas tetrabases, né? Nós temos ali na tabelinha o exemplo de cada uma dessas classificações. Com relação à dissociação das bases, o processo é muito semelhante à ionização, porém eles têm duas nomenclaturas diferentes, porque nos ácidos, a ionização é porque eu vou formar íons que não existiam, porque os ácidos, em sua grande maioria, são substâncias moleculares, ou seja, têm ligação covalente. As bases, ao contrário, são substâncias iônicas, ou seja, a ligação iônica é formada, então eu já tenho íons presentes. O que vai haver, então, no processo de dissociação? Essa separação dos íons, como acontece ali na dissociação do hidróxido de potássio e do hidróxido de cálcio. Então, sempre vou ter um cátion e a hidroxila como a parte aniônica da molécula. Com relação à solubilidade, as bases podem ser classificadas em solúveis, pouco solúveis ou praticamente insolúveis. As bases dos metais alcalinos, todos eles, lítio, sódio, potássio, rubídio, todas essas bases são solúveis. As bases dos metais alcalinos terrosos, que são aquela coluna 2 na tabela periódica, são pouco solúveis, como hidróxido de cálcio, hidróxido de estrôncio e de bário. Já todos os outros metais, né, as bases dos outros metais, são praticamente insolúveis em água. Com relação à força ou grau de dissociação, as bases, assim como os ácidos, também podem ser classificados com relação ao seu grau de dissociação. Só que aqui eu só vou ter bases fortes e bases fracas. As bases fortes serão o hidróxido dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, exceto o hidróxido de magnésio, que é uma base fraca. Graças a Deus, né? Porque muita gente faz ingestão dele. E o hidróxido de amônio e todas as outras demais bases são sempre fracas. A única exceção nas bases, em que eu tenho uma base que não é formada por um metal e a hidroxila, é no caso do hidróxido de amônio, que é formado a partir da amônia com água, como nós vimos no exemplo no início desse vídeo.
A amônia, então, com a água, ela vai formar o hidróxido de amônio e em água ele vai sofrer o processo de dissociação liberando íons amônio, que é o NH4+, e íons hidroxila. Essa base, então, ela é muito volátil, ou seja, passa rapidamente para o estado de vapor e também muito solúvel em água, tá? Ao contrário de muitas outras bases. As bases, então, hidróxido de berílio e hidróxido de magnésio, apresentam solubilidade muito pequena em água, né? E são consideradas praticamente insolúveis. A nomenclatura das bases. Aqui é bem tranquilo, porque é sempre a regra geral de nomenclatura. Hidróxido de nome do metal que está ligado à hidroxila, tá? Então, se eu tenho hidróxido de sódio, é o sódio ligado com a hidroxila. Se eu tenho hidróxido de cálcio, como o cálcio é um metal com NOx 2+, porque ele é da família 2A, ele quer perder 2 elétrons na ligação iônica, eu vou precisar de 2 hidroxilas. Então, a formulação do hidróxido de cálcio é CaOH2. E para o hidróxido de alumínio, alumínio é um metal da coluna 13 lá da tabela periódica, ou coluna 3A. Ele tem 3 elétrons na camada de valência, ele vai querer perder esses 3 elétrons para poder ficar estável, então ele vai precisar de 3 hidroxilas, por isso a fórmula é a LOH3 do hidróxido de alumínio. Com relação aos outros metais, que não seja família dos metais alcalinos terrosos ou alumínio, os metais de transição, né, que podem formar hidróxidos, em geral, eles têm 2 NOx. Eu posso dar 2 formas de nomenclatura para esses hidróxidos. Eu posso chamá-los de hidróxido de nome do elemento, que está ligado à hidroxila, e o NOx desse metal em algarismo romano, ou eu posso usar as terminações oso para menor NOx e ico para maior NOx. Por exemplo, no caso do ferro. O ferro, ele tem 2 NOx, o ferro 2+ e o ferro 3+. Sendo o 2+ o menor NOx, vai ter terminação oso, por isso hidróxido ferroso. E sendo o ferro 3+ o maior NOx, hidróxido férrico, terminação ico. Ou eu posso usar hidróxido de ferro 2 ou 3, dependendo de qual dos hidróxidos que eu esteja me referindo. As principais bases, eu tenho então o hidróxido de sódio, que é muito conhecido como soda cáustica, né? É muito usado para limpeza de tubulações, por exemplo, ou até mesmo para fazer sabão caseiro, né? Aí tem uma fotinha da soda cáustica, desculpa. O hidróxido de cálcio, né? Ou a cal hidratada, aquela mesma que é usada na construção civil para poder pintar as paredes. E o hidróxido de magnésio. Eu até falei anteriormente, né, que bom que ela é uma base fraca, porque ela é pouquíssimo solúvel em água, então ela forma uma suspensão e ela é bem clarinha, bem branquinha, né? E ela é comercializada como leite de magnésia, né? Então, quando você tem excesso de ácido clorídrico no estômago, você faz a ingestão do leite de magnésia para diminuir essa acidez, fazendo assim uma reação de neutralização, que vocês verão lá na aula de sais. E por último, o hidróxido de amônio, né? Que é aquela base que não é formada de metais. Ele está muito presente nos produtos de limpeza, na saponificação, nos produtos de saponificação de gordura, ele é vendido no comércio, né? E como é uma base muito volátil, irrita os olhos, né? A amônia, então, pode ser usada como descolorante de cabelo, também é vendida nas farmácias, e nos produtos de limpeza, como o Ajax, tá certo? Meninos, eu fico por aqui e até a nossa próxima aula.